Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devoto de Fátima. Hoje no nosso vídeo vamos dar continuidade ao que ocorreu depois daquela perseguição. As crianças foram para o tribunal, quem foi deles? Nós vamos tratar hoje uma coisa muito interessante, que o exemplo enquanto Lúcia estava sendo interrogada, sofria de forma tremenda. Estavam os dois pastorinhos fazendo o quê? O que eles faziam quando Lúcia estava sendo interrogada? E hoje os exemplos dos pastorinhos é muito interessante. Eles vão mostrar que a verdadeira amizade consiste quando ela é feita por amor de Deus. O exemplo que eles vão nos dar aqui é o exemplo que nós devemos seguir, como todos nós temos que seguir os bons exemplos. Então vamos ver hoje esses dois temas que é muito interessante, que antecedeu no dia 13, ocorreu no dia 11 de agosto, no mês que teria a quarta aparição. Então começamos hoje nosso programa Devotos de Fátima. Como antes de costume, eu faço um pequeno aviso para aqueles que não tiveram a oportunidade, já nos conhecem a primeira vez. Basta você fazer inscrição, se inscreva no canal, ative o sininho para ser lembrado das próximos vídeos. Nós vamos continuar aqui. Esse canal provavelmente é feito para nós conhecermos o que Nossa Senhora de Fátima revelou aos pastorinhos e que indiretamente, diretamente, revela a todos os seus filhos devotos, para que possa realmente nós sermos beneficiados pelas graças de Fátima e fazer o que Nossa Senhora tanto prometeu, que é por fim o seu Imaculado Coração triunfará. Por isso, eu convido vocês a se tornarem também um apóstolo de Fátima, que ajudará essa divulgação. Basta você ligar para o 0800 608 6246 e lá você poderá saber como se tornar um apóstolo e ser uma pessoa generosa que ajudar essa causa cresça quanto mais. Lá também você terá a possibilidade de poder, ao ligar, colocar suas intenções para a Santa Missa, que será feita agora nesse sábado. Hoje nós vamos dar um exemplo do poder da oração. O que a oração tanto Nossa Senhora pede e quando as pessoas rezam para o outro, o que nós podemos obter de Deus, rezando não para si, mas para as outras pessoas. Você colocando o telefone nesse vídeo realmente vai saber, não vai deixar de ligar e vai colocar suas intenções na missa, será mandada pelo sacerdote e também será incluída na vigília das 6 horas da noite às 6 horas da manhã. Aí você vai ver o poder, o exemplo que os pastorinhos de Fátima nos dão nesse vídeo aqui na história, que é muito interessante. Então, dependendo dos avisos, você tiver alguma dúvida, você pode abaixar aqui nas descrições do vídeo, abaixo do vídeo, tem os sites para você possa clicando, conhecer tudo que eu acabei de explicar, tá bom? Então vamos lá, que é o interessante do vídeo, mostrando enquanto a irmã Lúcia estava sofrendo um interrogatório, o que os pastorinhos faziam, E depois nós vamos conhecer o exemplo da verdadeira amizade. Ela só é verdadeira quando ela é por amor de Deus, Então, naquele último episódio, e foi uma coisa interessante, nós notamos como os inimigos da fé católica agem de forma sorrateira, de forma baixa, vil, a qual queriam que as crianças, os pastorinhos, aquelas crianças de 10, 9, 7 anos, fossem um interrogatório, um tribunal, para ser condenado por estar apenas falando a verdade. O ódio ante o catolicismo, onde a fé de Deus Nosso Senhor era tremenda, que eles nem poupavam aquelas crianças. E aí então acontece que, continuando, no dia 11 de agosto, esse mês de agosto, é para ocorrer a quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima, aquelas crianças. Então, 2 dias antes, no dia 13, todos os dias 13, Nossa Senhora tinha pedido para que as crianças fossem à cordaria e que Nossa Senhora falaria algo e, antes de tudo, apareceria para elas. Aí, então, o que acontece? E, então, o pai, infelizmente, no último vídeo, vale a pena vocês verem, que vai mostrar o exemplo de uma boa conduta dos pais, no caso do pai do São Manuel, e, infelizmente, não uma boa conduta do pai da irmã Lúcia, o senhor Antônio, que infelizmente quis que sua filha fosse ao tribunal. Então o que acontece? Pegaram, eles eram muito abastados, tinha uma pequena burra, e pegou então essa burra, colocou a Lúcia e foram em sentido a Fátima,
a Aurim, né, que é onde estava o administrador. Mas no início aqui é interessante. Esse é o exemplo que os pastorinhos nos vão nos dar. Então o que acontece? Enquanto os pais estavam conversando, né, chegaram cedinho na casa, né, o seu Matos, pai dos pastorinhos, do Francisco e Jacinta, não falaram que não ia. Ele iria em nome dos seus filhos, que é um absurdo criança estar diante de um tribunal, e com muita razão. Então ele foi na casa do seu Antônio, onde estava a Lúcia, que a Lúcia iria, e aí encontrou, levou as crianças. E nessa ocasião, Lúcia, na conversa dos mais velhos, foi conversar com os dois primos, Francisco e Jacinta. E aí que um coloco interessante aqui, que eu queria conversar com vocês. Olha o que acontece aqui. Enquanto os dois conversavam, Lúcia apegou-se à burra, apreensiva como se pudesse acontecer. O que vai acontecer lá? Né? Foi procurar Jacinta para despedir-se e a prima disse em lágrimas. Quer dizer, Jacinta voltou a Lúcia e disse o seguinte: se eles te matarem, disse-lhe que eu e mais o Francisco somos como tu e também queremos morrer. Olha que interessante. Eu vou já com Francisco para o poço rezar por ti. Então tem dois aspectos aqui que é interessante, que a prova, Nosso Senhor, quem não lembra da Sagrada Escritura, Nosso Senhor, a maior prova de amor não há, aquele que dá a vida pelo seu irmão. Quer dizer, aquelas crianças, a mensagem de Fátima, ela é tão transformadora, ela realmente mudou a alma daquelas crianças, para o bem óbvio, que as crianças tiveram aqui um desejo do martírio, desejo de amar por Deus, por amor de Deus, amar, defender aquela prima, ela provar a verdadeira amizade, e estavam dispostos até a dar sua vida para uma justiça, para uma verdade, que aquela virgem, né, aquela senhora tão bela, mais brilhante que o sol, tinha falado para eles. E eles estavam firmes, bem claros de que a verdade que eles estavam dizendo era a verdade. Eles não estavam ofendendo a Deus Nosso Senhor. Muito pelo contrário. Eles estavam glorificando a Deus Nosso Senhor. Então, nesse momento aqui, eles recebem uma graça de aspirar ao martírio e mostrar aqui muito bom exemplo de que é uma verdadeira amizade. Quando ela é amizade por amor de Deus, ela chega a esse extremo. Ela está disposta a chegar a isso. Agora, quando é uma amizade interesseira, falsa, quando chega essa ocasião, tem um ditado, né, que não sei se eu me lembro, o verdadeiro amigo é aquele para situações incertas, né? Você define um verdadeiro amigo quando ele está nas horas incertas, na hora que deve realmente nós precisar dele, ele está do nosso lado, senão é interesseiro, é falso. E aqui ele mostra uma atitude. Eles estavam dispostos, mas eles não poderiam ir. O pai deles, né, não tinha deixado, né, o seu Manuel. Então acontece que eles fizeram o que eles estavam fazendo, que é o interessante. Eles foram ao poço para rezar por Lúcia, para que Nossa Senhora de uma forma ou outra confortasse, desse força, desse sabedoria, para que naquela ocasião ela resistisse, não se revoltasse e superasse aquela dificuldade. Então eles foram fazer aparentemente o mais fácil, e que normalmente não é o mais fácil, eles foram rezar. E depois nós vamos ver aqui nessa parte aqui, nesse episódio, que é muito interessante como eles levaram a sério isso. E é um exemplo para nós, né? Se queremos ser tanto perfeitos como Nosso Senhor quer que nós sejamos, a vida dos santos é isso, é um motivo, é um exemplo a nós seguirmos. Então, acontece que abraçaram chorosamente, realmente Jacinta, que era mais novinha, né, um pouco mais sentimental, e abraçaram e ponto. Então, Lúcia foi para o rumo da burra, no lombo da burra, e saíram com seu tio e com seu pai. E acontece que eles estavam esperando lá ao meio-dia o administrador, que eu disse quem era a pessoa, quanto óleo ele tinha a fé católica, né? Mesmo sua esposa tem um aspecto católico, mas colocou o nome dos filhos, né? Vale a pena ver o vídeo anterior, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E ele foi, então, tinha que ir. Para aquela época, a estrada era muito ruim. Era estrada com pedras, subida, desce, sobe, desce, um calungo infernal. E por isso que os pais, pelo menos o pai Manuel, estava preocupadíssimo com aquelas crianças. Isso não se faz. E aí acontece que
não tiveram outro, tiveram que chegar até lá. Porém que a estrada teve de tudo. A Lúcia desmaiou várias vezes, né? Que dormia, caía da burrinha lá, porque ela não aguentava ficar. Então ela caía, ficou super cansada. E aí, quando eles chegam na cidade, em Orém, Orém. E aí, quando chega lá, a cidade está deserta. Não tem ninguém. Não vê uma alma, nem alma penada, como se diz. Não tinha nada. Então, o pai, o seu Antônio, levanta assim e fala: olha, já que não chegamos no horário, mas todos estão mortos de fome aqui, né? Como se dizem. E aí, então, eles foram arrumar alguma coisa para comer e depois iria para o local. E foi assim que eles fizeram. Eles foram almoçaram no lugar que eles conseguiram encontrar. E aí depois foram para o prédio principal, prédio público, onde eles achavam que era a prefeitura, né? Onde ficava o administrador, que se chamava Arthur Santos Oliveira, de Oliveira Santos. E aí quando chega lá, não encontra nem nada, tá fechado. Aí aparece um homem do nada e fala: não, a administração mudou, é no outro endereço, vou te levar. E quando ele chega lá, ele encontra realmente o cujo dito Arthur de Oliveira Santos. E que na primeiro encontro passa um olhar fulminante aos três, todo empoeirados, a criança com raiva, já a Lúcia já estava furiosa, porque ela já estava cansada, caiu várias vezes. Então bate um olhar furibundo contra eles. E cadê o pequeno? E aí exclama isso aí. O pai, né, o pai de Francisco, né, o seu Manuel, fala: que pequeno? Ali eles percebem que nem o administrador sabia quantas crianças eram. Mas como ele propus acabar com aquele secretismo religioso que acusava a fé católica, os católicos, ele tinha que acabar com aquilo. Então era que criança, não sabia bem, mas tinha a palavra de ordem, era para acabar com aquilo. Então ele nem bem sabia que era 3 crianças, que era 2 meninas, um rapaz. Não, tinha um menino no meio. E aí o pai, seu Manuel Marto, dá uma resposta muito diplomata. Aqui é um exemplo também, aquele que ele seguiu o exemplo, o Nosso Senhor tinha reclamado, tinha com muita razão, que os filhos da luz não eram como astuto com os filhos das trevas. Aqui nós vamos ver o lado astuto do filho das trevas, primeiro nessa pessoa do seu Arthur e os que seguia ele. E aqui o tio, né, o tio de Lúcia, foi muito astuto, que ele chega a falar, para ganhar tempo, ele responde: mas desculpa-me, disse não ter compreendido que uma personagem tão importante como ele, que ele gostava de ser ovacionado, desejasse ver por uma criança. Então o fulano ficou: poxa, isso é verdade, eu sou uma pessoa muito importante, uma criança para me ver, mas foi uma forma que o seu Matos conseguiu desviar ali para que ele não queria, as minhas crianças não. Mas o administrador foi com toda a fúria que queria, ele tinha um objetivo ali desse pessoal, de acabar. Eles falavam que era na farsa de Fátima, né, um secretismo religioso, tinha que acabar com aquilo lá. E aí acontece, só apagar um negocinho aqui, acontece que era assim que retornava, conversava muito tempo depois e ainda tinha vontade de lhe dizer mais, né? É um caso interessante. Seu Matos estava com aquilo na garganta e ele queria se desabafar, dizer que mais. 2 crianças daquele tamanho diante de um tribunal, isso que vocês querem? Mas lá me aguentei. Aí mais seu Manuel se segurou. Mas, de novo, o administrador, o Arthur, chega fulano, eu que estou, tem uma expressão portuguesa, não sei se você sabe, bem me ralei eu, quer dizer, bem zangado estou eu, né? Vamos traduzir assim, mais próximo do português do Brasil. Então, eu que estou zangado aqui, eu que estou zangado, você que me responde, né? E o administrador voltou-se bruscamente para a Lúcia, né? Num aspecto assim que ela queria, e faz a pergunta: Lúcia, tinha ela visto uma senhora na cova da Iria?
Que pensava ser? Era verdade que a senhora lhe disse um segredo? Nesse caso, a Lúcia tomou atitude, olhou e não disse nada. Aí ele pergunta: vai contar o segredo? E ela diz: não. Tem um diálogo aqui interessante. E o administrador continua: vocês lá em Fátima acreditam nessas coisas? Aí perguntou para os dois pais, que estavam os pais dos pastorinhos. E aí Lúcia: não, senhor, tudo isso... Ah, não. Aí foi o pai, infelizmente, o pai de Lúcia. O pai de Lúcia não estava acreditando, nem a senhora mãe, a senhora esposa, que era a dona Maria Rosa. Falou: vocês lá em Fátima acreditam nessas coisas? Aí ele responde: não, senhor, tudo isso é história de mulheres. Sobrou para as mulheres nesse caso aqui. Coitadas. E o administrador: e você? Diz. Voltou para o pai dos dois pastorinhos, Francisco Jacinto, seu Matos, seu Manuel. Estou aqui obedecendo às suas ordens, replicou Manuel, e meus filhos dizem a mesma coisa que eu. E aí ele pergunta: então pensas que é verdade? Sim, senhor. Acredito que eles dizem. Quer dizer, aqui é interessante que no começo, que nos acompanha aqui nos vídeos de Fátima, os pais eram um pouco incrédulos, não acreditavam, era coisa de criança, uma visão. Apareceu o Anjo I de Portugal, depois um ano depois veio aparecer Nossa Senhora, então os pais não estavam a coisa. Mas aqui o senhor Manuel Martos, ele recebeu uma graça tremenda, que ele faz um ato de fé aqui, de confiança na crença que aquelas crianças tinham, e ele tinha aberto abriu sua alma às graças, ele passou a acreditar. A pergunta é se o ato heróico dele defender os filhos dele comprou de Deus essa firmeza de alma, que infelizmente os pais de Lúcia já não tinham se aberto à graça como o seu Manuel abriu aqui. É um dado interessante para nós meditarmos nesse sentido. E aí acontece a chacota agora. Quando o pai, seu Manuel, afirmou: sim, senhor, acredito no que eles dizem, nos meus filhos, que se viu a Santíssima Virgem, né? E aí a chacota começa a aparecer. Todos os políticos ali começaram a fazer uma gargalhada, né? É o riso do cético, né? Mas o riso do cético não vai suprir a verdade de Nosso Senhor. E aí acontece que é uma situação tremenda, né? E aí acontece esse Arthur toma uma atitude um pouco inesperada. Ele pega as crianças, uma coisa puxada assim, deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Não. Aí acontece que eles voltam. Isso aqui eu já estava pulando, que eu tinha lido a outra parte. Desculpa. Aí ficam aterrorizadas. Então vai à volta os três, né? Os dois pais e a Lúcia. Então termina aquele negócio, aquele interrogatório, que fica furioso. Até ele fala assim: a opinião de Arthur Oliveira era que não valia a pena inquirir esses dois camponeses rústicos e essa cachopa tão tola. Ainda xingou a irmã Lúcia, aquela criança, né, por ter sido séria e firme. E aí depois falaram que tinha que ir embora. Então elas pegaram, a irmã Lúcia ouviu. No finalzinho, isso aqui é que eu estava esquecendo. Aí acontece que depois desse ódio espontâneo, começa depois um ódio mais firme contra os pastorinhos, logo contra Nossa Senhora. Quando Lúcia estava saindo, um desses que estavam junto com o Arthur, que esse administrador, chega a fazer uma ameaça, falando: Lúcia ouviu ameaçá-la que haveria que arrancar aquele segredo, que no fundo eles são incrédulos, mas quer saber que segredo é esse, porque segredo é segredo. E que se não parasse de ir à covadaria, a vida deles seriam tolhidas. Quer dizer, foi uma ameaça de morte e ia forçar eles dizerem o segredo. Lúcia ficou aterrorizada, mas ainda uma criança, mais ainda, né? E aí fazem essa volta para casa. Então, todo mundo, Lúcia chegando em casa, ela acharia que seria acolhida, já que ela passou por um sofrimento tremendo, né? O que ela chega lá na casa dela, infelizmente, é censurada pela mãe e pelas suas irmãs, né? A família da irmã Lúcia, os pais e os irmãos
não apoiavam, não fazia cada vez mais Lúcia sofrer mais ainda. Mas Nossa Senhora tem seus desígnios. Ali era para moldar, forjar a alma de Lúcia. E aí ela chegou, ela queria um pouco de paz, e ela vai para a casa dos primos e lá encontra Francisco e Jacinta, né, no poço rezando. Eles tinham falado que tinham que rezar para a irmã Lúcia. E foi a oração e a fé da irmã Lúcia que venceu toda essa ação diabólica, podemos assim dizer, que fizeram com as crianças. E aí então eles chegam, a Francisca Jacinta abraça sua prima, né, fica emocionada, porque fica encantada porque ela estava viva. Por quê? Não era só Lúcia que estava sofrendo, os dois pequenos também estavam. Quando estavam rezando, as irmãs de Lúcia, não era flor que xixeire, né? Elas chegavam assim para eles, ó, ela morreu já. Imagina a situação. Já morreu. Aí volta, olha, não tem jeito não. Então as crianças estavam numa situação de ficarem panicados, né? Ficarem tristes, mas eles não perderam a nota. Manter a nota, rezaram para a irmã Lúcia, estava rezando já pela alma dela, e quando viu Lúcia ali, ficaram surpreendidos. Então ela não tinha morrido. Aqui fala que interessante aqui. Tu vês aí, gritou surpreendido. Veio aqui a tua irmã buscar água e disse que você tinha sido morta. Já rezamos e choramos por ti tanto. E aí, com efeito, a Francisco e Jacinto ficaram realmente muito emocionados, porque Nossa Senhora tinha protegido a sua prima Lúcia dos Santos de toda essa manobra que queriam quebrar, intimidar os bons para não se manifestarem publicamente, proclamarem a verdadeira fé católica, a verdadeira fé em Nossa Senhora. Né? No próximo capítulo, na próxima parte, nós vamos ver como as crianças foram sequestradas, como se deu esse sequestro. Né? É um negócio assim que só contando mesmo, que não tivesse escrito, ninguém saberia, é uma coisa surreal. Mas nós vamos provavelmente mostrar aqui, para nós mostrarmos como muitas vezes Nossa Senhora pede, o caminho de Nosso Senhor é árduo. Né? Nosso Senhor escreve certo, por linhas torta, mas escreve certo. Ele falou, mas meu fardo é leve e suave. É pesado, mas é leve e suave, porque nós temos a recompensa em Nosso Senhor e Nossa Senhora. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para saber do próximo vídeo. Nós vamos saber como foi o sequestro dos 3 pastorinhos de Fátima. É interessante, é impressionante, e vamos saber como Nossa Senhora sempre acompanhou eles. E Nossa Senhora sempre nos acompanha, aqueles que são verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Então, a todos salve Maria, e até o próximo vídeo, se Nossa Senhora nos permitir. A todos salve Maria.